Mateus capítulo 4, eu vou ler os versos 3 e 4, mas aqui fala da tentação de Jesus no deserto e vai até o verso 11, mas eu vou ler só 2 versículos. Mateus capítulo 4, verso 3 e 4, está escrito assim: E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda essas pedras se tornarem pães. E porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluias. Existem dias da nossa vida que são como desertos. Eu não sei se você já passou por isso, mas tem dias que são secos. Tem períodos da nossa vida que o calor é tão intenso que nós ficamos desfalecidos na caminhada. Existem momentos na nossa vida que nós procuramos resposta de Deus e não encontramos, porque o que nós vemos são só terrenos áridos, secos, complicados de se viver, porque o sol fere, o frio da noite fere, e falta água, e falta o que comer. São períodos difíceis. E quando eu vejo Jesus aqui, ele está passando por uma grande provação. Lógico que aqui é o tentador tentando Jesus, e nós sabemos disso. Mas o detalhe desse texto é que quem leva Jesus ao deserto é o próprio Espírito de Deus. Mas Deus é mau? Não, Deus não é mau. Mas Deus nos faz passar em muitos desertos, muitas das vezes, para que eu e você, igreja, venhamos a ser lapidados na fé. Venhamos aprender a caminhar por fé, não por vista, não por aquilo que nós achamos que é bom para nós. E aqui é interessante que é uma travessia. Eu vou falar de 2 travessias hoje, mas eu preciso fazer com que você entenda este texto primeiro. Jesus foi provado no meio do deserto. Jesus foi tentado no meio do deserto. E a provação ao qual ele submeteu não tirou dele as convicções que ele tinha. Durante o período de dificuldade da nossa vida, durante o período de deserto, dos dias secos da nossa vida, nós não podemos tirar de dentro do nosso coração as nossas convicções. As nossas convicções. Ele era convicto de quem era o pai dele. Ele era convicto de quem ele era. Jesus, ele sabia quem era o pai, ele sabia quem era Deus e ele sabia quem ele era. No deserto, Jesus é tentado nisso. A primeira fala do tentador, a primeira fala de Satanás, e aqui não é demônios enviados, é o próprio Satanás que é enviado, é o próprio diabo que é enviado para tentar Jesus. E ele é sutil, ele pega a fraqueza e a fragilidade, mas a primeira coisa que o diabo tenta, Jesus como homem, porque no deserto ele está como homem, é sobre quem ele é e de quem ele é filho. Tirando de Jesus a ausência do pertencimento, tentando tirar Jesus disso. Porém, Jesus, ele sabia muito bem, tinha no coração dele a certeza de quem era o Pai. Ele tinha no coração dele a certeza que ele era filho do Deus Todo-Poderoso e que ele tinha a direção daquele Deus para estar ali. Ele sabia disso. E isso é extremamente fundamental para mim e para você. Nós sabemos que nós temos um Pai. E sabemos que nós somos filhos. Isso é extremamente fundamental. Igreja de Jesus, muitas das vezes o diabo vem tentar eu e você a perdermos a nossa filiação, a perdermos a nossa identidade, a perdermos a nossa consciência de filhos. E aí nós perdemos as bênçãos no caminho. No final dessa ministração você vai entender.
Muitas das vezes, no deserto, nós somos tentados a esquecer daquilo que Jesus já fez por nós, daquilo que o Pai planejou para nós. E o plano do Pai é perfeito, que é enviar o seu único Filho, unigênito, para morrer por nós e nos fazermos herdeiros e co-herdeiros de uma herança incorruptível. Isso é poderoso. Porém, se você perde na sua caminhada de fé a essência, aquilo que te conecta com o Pai, a fé, e hoje a campanha, ela vai trabalhar muito a fé. Se você perde essa esperança no teu coração, você não prossegue, você morre no deserto, você morre no deserto. É aquele momento em que eu e você precisamos saber quem é Deus. Porque é no deserto que a gente sabe quem é Deus. Porque é naquele dia que nada eu tenho, que falta tudo. Naquele dia em que, vou ser sincera, em que você vê areia, você vê um sol escaldante, e repete aquilo sempre. E a caminhada fica cansativa e chata, fica ruim, e você não vê solução, mas você sabe quem é Deus. É aquela hora que você sabe quem é Deus, você tem clareza da tua identidade. Seus olhos, eles estão diante de uma situação terrível, mas há clareza no teu intelecto, e você tem a dimensão daquele Deus que em tudo está com você. De um Deus que não te abandona, e se Ele tiver de romper águas em pedras, Ele faz romper. Mas a minha fé não abala pelo fato de eu não ver água na minha frente, ou até mesmo um oásis maravilhoso. Aqui, Jesus vai nos ensinar a respeito disso, a nós não perdermos as nossas convicções de fé. Eu sou filha de Deus. O meu Deus é poderoso, Ele é meu Abba, Ele é meu Pai. Mesmo eu passando por dias difíceis, Ele é meu Deus. Aqui Jesus está passando no deserto. E olha, o tentador é astuto, porque já fazia 40 dias que Jesus não comia. Jesus estava com fome. O verso 2 deixa muito claro isso, ele estava com fome. Jesus estava com fome. É evidente que a força de Jesus já não era a mesma força do primeiro dia, porque ele estava como homem. Jesus estava jejuando e orando durante esses dias todos, e o tentador esperou a hora certa, o momento certo. Vou pegar ele na fraqueza. Vou atingir ele no dia em que ele estiver mais frágil. Porque tem dias, igreja, que nós, seres humanos, ficamos fracos. E a nossa força fica debilitada, porque caminhar muitos dias no deserto é ruim. É ruim, fere-nos. A musculatura começa a doer por ausência de água. O corpo começa a desfalecer porque já não tem nutrientes o suficientes para a caminhada. E o tentador vem com a primeira coisa, tratar com Jesus uma dúvida. E ele joga na mente de Jesus algo a ele pensar, uma dúvida. Você é realmente filho de Deus? Será que você é filho do papai mesmo? Você tem um pai mesmo? Essas são as maiores questões que nós, seres humanos, vivemos. Essa é a maior questão que nós sofremos. A paternidade de Deus e a identidade de filho. E aí ele fala assim, Jesus, realmente você é filho de Deus? Eu estou melhorando a história para ficar mais simples para o nosso cotidiano. As vozes que nós ouvimos todos os dias, quando nós estamos frágeis na nossa alma, quando a nossa alma está seca, e parece que você não consegue adorar, vem o tentador e pergunta para você, você não é filho de Deus? Você não é o filhinho do papai? Ele não te dá tudo o que você quer, por que você não tem nada? Por que está te faltando agora pão, Jesus? Por que está te faltando pão, irmã? Por que está te faltando isso? Satanás, ele
é aferidor de medidas, ele é detalhista. E ele vem tentar na fragilidade, na fraqueza, porque quando eu fujo da real identidade que eu tenho, eu fujo do propósito. Eu saio totalmente do propósito estabelecido por Deus e começo a viver atalhos. E eu saio da jornada de um vencedor e vou caminhar em atalhos de derrota, em atalhos de morte e destruição, de fim de vida. Porque se você perde a real identidade, você não sabe o teu destino. Perdemos o destino. 40 dias Jesus estava sem comer e ele estava com fome. A Bíblia é muito clara, ele estava com fome. Querida igreja, era uma necessidade real. Não era uma necessidade, vamos dizer assim, ilícita. Era uma necessidade real, a fome era real. Existia uma realidade dentro do deserto ao qual Jesus estava. O ambiente era de guerra, um ambiente de batalha mental. Um ambiente de batalha nos pensamentos. Um ambiente assim, Satanás estava tentando coagir Jesus a agir por conta própria. Porque se Jesus agisse por conta própria, ele fugia do jugo de Deus, que é a gente fazer a vontade dele. E domingo eu falei sobre o jugo. Se nós estamos debaixo do jugo de Jesus, nós temos que cumprir a vontade dele. Mas se nós não cumprimos a vontade dele, nós vamos ficar do mesmo jeito, cansados e sobrecarregados. Não vai mudar nada na nossa vida. Não vai ter. E no verso de Mateus 4, verso 2, está escrito assim: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. A Bíblia deixa bem claro, ele estava com fome. O inimigo entra em cena, tentando Jesus a fazer algo que o Pai não tinha orientado. No dia da tua fragilidade, no dia que você estiver frágil naquilo que te falta, e uma falta real, uma falta verdadeira, uma falta que é lícita, o tentador aparece para fazer com que você tome as suas próprias decisões. E aí que é o perigo. Porém, Jesus, ele sempre obedeceu o Pai, porque está escrito assim em João capítulo 5, verso 19, a parte B: o filho não pode fazer nada por sua própria conta, pois ele só faz o que vê o Pai fazer. Jesus não iria fazer nada que o Pai não tivesse feito ainda. Jesus tinha consciência de filho. Ele sabia quem era o pai dele, ele só fazia aquilo que o pai o ordenava. E de verdade, Deus Pai não ordenou ele, naquele dia, a transformar aquela pedra em pão. Não ordenou. Em momento algum. A palavra do Pai nos guia, igreja. A palavra do Pai nos orienta. A palavra do Pai nos mostra a direção, o caminho. Jesus estava totalmente comprometido com a vontade do Pai. Jesus estava totalmente comprometido com a palavra do Pai. E é isso que ele nos ensina hoje. Eu tenho compromisso com meu Pai. Eu não tenho compromisso com nenhum outro tipo de coisa. Eu tenho compromisso com a vontade do meu Pai. Se meu Pai me ordenar, eu farei. Se não for o meu Pai, eu não farei. Se não for a voz de Deus falando comigo, eu não vou tomar essa decisão. Eu não vou fazer isso. E aqui não era Deus falando para Jesus: você está com fome, filho? Você tem poder para transformar essa pedra em pão e se alimentar. Deus não fala isso para Jesus. Pelo contrário, a voz que está nos ouvidos de Jesus é a voz do tentador. E o tentador está dizendo: para que você quer confiar no teu pai?
Por que você quer viver a vida sendo mandado pelo teu pai? Você tem poder. Vai lá, pega essa pedra aí, transforma ela em pão. O tentador está soprando nos ouvidos de Jesus que ele está com fome. Você está com fome, Jesus. Você está com fome, Jesus. Vai lá, faz isso. É aquele momento em que a voz do tentador leva em conta o que Jesus está precisando naquele momento. O que Jesus está precisando. Satanás vai tentar convencer a agir por conta própria. É isso que ele faz o tempo todo. Haja por sua conta própria. Tome as suas próprias decisões. Larga desse marido. Ele já é ruim para você mesmo. Larga dessa mulher. Ela já não é uma mulher virtuosa como antes. Abandona esse filho. Larga dessa casa. Faça isso. Ele vai agir em períodos na nossa vida de fragilidade, para que venhamos agir por nossa conta própria, porque a culpa não vai ser dele, vai ser sua, querido. A condenação vai vir sobre você. Porque todas as vezes que nós tomamos decisões erradas, nós entramos numa caixinha de que Deus não me ama mais. Nós nos fechamos em cadeias, encarceramos a nossa mente em pensamentos antigos e ficamos, no passado, aí volta. Todas as histórias lamuriosas da vida. Todas as vezes que você estiver frágil, todas as vezes que você estiver faltando algo, lembra do teu Criador. Lembra do teu Criador. Lembra de Deus que disse para nós esse mês inteiro, eu estou com vocês. Que tem dito a nós desde o princípio, eu não vos deixarei, jamais os abandonarei. Eu sou pai de vocês. Eu sou pai de vocês e eu não me esqueço de nenhuma das minhas palavras. Eu não me esqueço das palavras que eu disse para você. Deus está dizendo assim, olha, confie em mim, vocês não vão conseguir se vocês fizerem sozinhos. Aí Satanás vem com a ideia de que você consegue, você é capaz de viver a sua vida do jeito e do modo que você pensar. Da maneira que você pensar. Jesus estava nesse momento com uma necessidade real. E nós somos pessoas com necessidades reais. Elas não são mentirosas. Elas são necessidades reais. Muitos de nós ficamos, Deus, eu quero ser curado. Outros de nós ficamos à procura de uma prosperidade, porque a vida financeira tem sido todos os anos de muito aperto, muita dificuldade. E passamos muitas das vezes com necessidades reais e legítimas. Não são necessidades erradas, mas aqui... O detalhe não é esse, era uma necessidade real, mas estava numa profunda dificuldade de ter dependência a Deus. E Jesus está nos ensinando, todas as vezes que você tiver com uma necessidade legítima, você precisa depender de Deus. Jesus está nos ensinando, eu conheço o meu Pai, eu sou filho, eu tenho herança, eu tenho promessa, eu confio nele, e ele está nos mostrando como nós podemos passar em desertos com o Deus Todo-Poderoso que nos ama. Igreja, que o teu espírito hoje seja aquecido, que a tua fé hoje seja levantada em esperança para você viver as coisas maravilhosas que Deus está fazendo. Não estamos imunes a desertos, igreja. Não estamos imunes a momentos assim. Mas lembra de uma coisa, Deus é a sombra que cobre a tua cabeça. Ele é o Deus que rebenta águas no meio dos dias mais secos, ao qual a sede te domina, a sede pela presença. Ele é a presença no deserto. Ele é a presença no deserto. Ele tira a água da rocha. Esse é o nosso Deus. Estar nesse deserto exige uma coisa chamada fé. E às vezes, por você tomar as suas próprias decisões, a fé ela é deixada de lado. E viver em desertos é ter consciência de que você vai passar por ele e vai ser rápido. Não vai ser para morrer. Não vai ser para terminar a história. Não vai ser para desfalecer nele. E sim para viver
um grande milagre, porque desertos são sinais de milagres que vão acontecer, de milagres que vão acontecer no meio da caminhada, porque não é só após o deserto, mas é estar no deserto recebendo a bênção do dia, a bênção do dia. O pão por si só, ele não garante vida, igreja. Jesus está nos ensinando, o pão por si só não garante vida. O que nos garante sustento é a palavra de Deus. Ela nos sustenta por completo. Eu tenho sustento maior do que só o pão vai fazer. O pão não me garante vida sozinho, mas a palavra de Deus é o meu sustento. Nem só de pão viverá o homem, diz Jesus, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele está dizendo assim, nem só de salário alto viverá o homem, nem só de nome bom viverá o homem, não só de qualquer coisa que a gente coloca como confiança nossa, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. De toda a palavra. Todas essas coisas são muito legítimas, são necessidades humanas e necessárias para nós. Mas não é só disso que nós vamos viver. Não é só disso, mas de tudo aquilo que Deus tem para nós. Toda palavra que sai da boca dele é poderosa para mudar a situação. E olha, não é a situação daqui do redor, porque essa situação do redor ela não vai mudar. Ela não vai mudar. Nossa, pastora, que horror, é sério, porque no mundo teremos aflições, você vai sair dessa adversidade, vai vir outra, mas o segredo é a tua mudança interior, de saber que Deus está com você em meio à fornalha ardente, em meio aos mares revoltos, em meio a desertos escaldantes, de um Deus que sustenta a nossa vida com poder, de um Deus que sustenta a nossa vida com as suas mãos poderosas, de um Deus soberano que tem o controle de todas as coisas, de um Deus de milagres. Tenha confiança em Deus. Essa é a palavra de Jesus para nós. Tenha confiança em Deus. Tenha confiança naquele que é o nome sobre todo nome, que é o nome de Jesus. Tenha confiança naquele que há de vir, naquele que é santo. Na caminhada de fé, o inimigo vai tentar minar a minha e a sua força. Vai tentar tirar de nós, colocando em nós dúvidas, colocando em nossos pensamentos desistência, dúvidas a respeito da nossa identidade e de quem é o nosso Pai. Não deixe a dúvida te enfraquecer. Eu não vou ler Gênesis capítulo 3, mas lá conta a história de um homem chamado Moisés. E eu vou falar para vocês, este homem achava que ele era bom demais. Ele achava que ele podia muita coisa, que ele era capaz de viver a sua própria história, que ele não precisava depender de nada, de ninguém. Ele era cheio de si. Mas, nossa, é uma história tão bonita de um homem que foi usado por Deus, realmente. Mas o começo da história de Moisés é de um homem que achava que era cheio de si. De um homem que não sabia nem quem ele era, nem a origem dele, porque ele é criado em um sistema egípcio. E o sistema egípcio, quando a gente vai ler o significado do Egito, ele fala de um sistema mundano. E ele criado como um príncipe, criado como o neto de Faraó, o filho da filha de Faraó, ele desenvolve uma mente de alguém que é autossuficiente, de alguém que tem tudo, e ele pode resolver tudo com o seu poder. Esse é um sistema mundano. E Moisés está nesse sistema. Ele está vivendo ali 40 anos no Egito, e durante 40 anos ele vive da forma egípcia, e a identidade dele é uma identidade falsa de um egípcio, de um homem que carrega em si uma identidade que não era verdadeira, mas uma identidade mentirosa. E ele é construído nessa mentalidade. E ele,
por estar naquele ambiente, pega toda a cultura, todo o jeito, toda a forma de vestir, todo modo de viver, e ele se torna conforme aquela nação e aquela cultura fala para ele: você é um egípcio, você é assim. E ele, cheio de si, cheio de ideias a respeito de que ele poderia conquistar o que ele quisesse, viver a vida do jeito que ele quisesse, da forma que ele quisesse, ele tem essa figura desse homem que acha autossuficiente. Mas eu vou caminhar um pouquinho mais rápido por causa do horário, vou resumir a história. Quando, de repente, esse homem de 40 anos, que está ali há 40 anos vivendo de uma forma mundana e descobrindo que ele não é um egípcio, no meio disso tudo, ele é levado por Deus ao deserto. E durante 40 anos no deserto, ele é tratado por Deus. Durante 40 anos, ele passa a descobrir que eu sei quem eu sou. E depois, durante 40 anos no deserto, sendo tratado para ser desenvolvido, ele descobre: eu não sou nada. Eu não sou nada. Quando nós temos encontros com Deus, a nossa vida é transformada e nós vemos que somos totalmente dependentes de Deus. Pessoas com mentalidade de que eu sou alguma coisa, ela tem a revelação do Cristo, e ela se olha no espelho, e ela se vê, e fala: não, eu não sou nada sem Ele, eu não faço nada sem Ele. E tem algumas experiências de Moisés muito lindas, e uma delas que eu preciso falar com vocês é sobre a experiência da sarça ardente, quando ele tem um encontro com Deus Todo-Poderoso. A sarça no deserto, ela é uma planta, um arbusto, que é muito seco e facilmente, pelo calor do ambiente, ele pega fogo. Mas quando Moisés está ali cuidando do rebanho do seu sogro Jetro, ele vê uma sarça ardente diferente e ele fica curioso. E eu acho interessante porque ele se aproxima para poder ver por que aquela sarça ela não some dali. Porque as sarsas, elas pegavam fogo e logo elas eram consumidas e sumia. E essa sarça ela era diferente. Ela tinha algo diferente porque ela não sumia. Ela não desaparecia, o fogo estava nela, mas ela não se queimava. E aí ele acha curioso, e eu imagino que aquele homem que achava que sabia de tudo, encontra agora algo que ele nunca tinha visto, algo que muda totalmente o modo dele pensar, e ele vai tentando se achegar perto. E de repente Deus grita, Deus dá um brado: Moisés, Moisés, não se aproxime deste lugar. Tire as sandálias dos teus pés, porque esse lugar é santo. Moisés, um homem cheio de si, tem um encontro com Deus Todo-Poderoso, e esse Deus diz para ele: você não é nada diante da minha presença, você não é nada diante do meu poder. Tire as sandálias dos seus pés, não se aproxime tão vorazmente. E aí, Moisés, ele é levado a uma conversa com Deus, e Deus fala assim: pega a tua mão, Moisés, põe ela aqui dentro e tira ela para fora. E quando ele tira a mão, ele olha a mão dele cheia de lepra, dizendo assim: você sem a minha graça é desse jeito, um morto-vivo. Você sem a minha graça é morto-vivo, uma pessoa leprosa, sem sensibilidade, uma pessoa sem vida, uma pessoa que caminha na terra andando vagamente, mas não sente nada, não vê nada. E agora, Moisés, você põe de novo a sua mão aí. E ele repete o processo, e a mão dele sai lisa, com uma pele igualzinha de bebê. E é a hora que Deus fala assim: eu sou o Deus que faço tudo novo. Eu sou o Deus que declaro: seja bendita todas as coisas. Eu renovo todo você. Moisés, a tua história é ruim. É uma história leprosa, mas eu sou o Deus que transformo ela em coisas novas.
E a mente de Moisés é dominada pelo Espírito Santo de Deus. E ele é levado, ele é conduzido pela vontade do Todo-Poderoso. É aquela hora que Moisés fala assim: Senhor, toma o meu jugo, toma o meu peso, toma a minha carga, e eu vou estar debaixo da tua presença, debaixo da tua vontade, para ouvir a sua voz e não mais a minha. Moisés, a partir dali, ele vai para o Egito. Querida igreja, ele vai para fazer com os outros aquilo que Deus havia feito com ele. Levar pessoas à liberdade da escravidão mental. E aí é um detalhe maravilhoso, porque a mão de Deus toca o Egito com grande fúria. A mão de Deus toca o sistema mundano com grande fúria. E Deus faz milagres e milagres e milagres. E quando o povo de Deus, já saindo do Egito, encontra um mar gigantesco diante deles, o Deus Todo-Poderoso abre o mar para eles e eles passam do outro lado em perfeita liberdade. E aí começa uma história de deserto, que duraria dias. O Senhor Deus tinha traçado um caminho muito bonito para o povo de Israel. Ele libertou eles da escravidão mundana. E agora eles estão caminhando num deserto em direção a uma terra prometida, a uma terra boa. A Canaã tão esperada pelo povo de Deus, Deus está levando, e a caminhada seria curta e pequena, porque deserto foi feito para acabar logo. Porque deserto foi feito para ter um fim rápido, porque é onde Deus modela homens e mulheres na fé. E Deus caminha com eles com colunas de fogo, com nuvem de glória. E Deus vai com o povo extremamente animado por aquilo que Ele queria dar para o povo dele. No entanto, que quando você vai ver o traço do caminho, você vê Deus traçando um caminho que eles não venham a ter contato com inimigos, porque eles não eram homens de guerra. Eles morreriam no deserto se enfrentassem uma guerra. E Deus faz uma rota um pouquinho diferente, mas eles chegam lá. Mas, querida igreja do Senhor, é quando eu e você caminhamos na libertação do mundo, encontramos o deserto, vemos Deus fazer milagres no deserto. Deus dá água para o povo, Deus dá comida para o povo, Ele derrama maná para o povo, Ele faz a vontade do povo. Deus movendo dentro do deserto de um modo incrível. Coloca uma coluna: eu estou levando vocês, sigam-me. Sigam-me. Eles chegam lá, eles vão caminhando no deserto em rumo à terra prometida. E o deserto era esse caminho certeiro ao lugar ao qual Deus tinha prometido. Tinha que passar por lá, deveria passar por lá, mas não era para matar nenhum deles. A intenção de Deus nunca foi matar o povo de Israel. A intenção de Deus nunca foi tratá-los com aspereza. Pelo contrário, Deus sempre tratou eles com muito amor. Deus sempre tratou o povo dele com muito carinho. Por mais que a gente olhe e fale: não, ele estava bravo. Deus não estava irado com o povo. Não é isso. Eles foram tentados no deserto. Eles tinham uma palavra. Nós temos uma palavra, igreja. Nós temos uma palavra. Às vezes, algum de nós estamos no período de deserto. Eles estavam no deserto. Mas, chegando lá, levados, seguros pelo bom pastor, que não nos deixa faltar nada. Seguros pelo Deus pastor que cuida deles, que dá comidinha, que dá roupinha, que dá sapatinho. Deus que cuida da gente igual filho, com muito carinho. Deus estava dando tudo. Quando eles chegam, os espias vão ver a terra. A terra é linda. A terra é maravilhosa. Realmente ela tem tudo o que Deus falou. A palavra de Deus é verdadeira. Ela é real. Deus é muito bom.
Deus é maravilhoso, tem uma terra maravilhosa. O relatório de Josué e Caleb a terra é boa demais. A terra é maravilhosa. Mas os outros 10, porque foram 12 espias, os outros 10 vieram com a conversa assim, ó, a terra é boa mesmo, mas tem gigante lá. A terra é maravilhosa, mas tem algo estranho lá, uns gigantes, uns homens muito grandes, e a gente perto deles são os gafanhotos. Olha a mentalidade. Olha a mentalidade. Deus toca o Egito com a mão dele. Ele derrama pragas no Egito, porque o Egito não queria que o povo fosse liberto. Deus abre o mar diante do inimigo, diante do tentador, e mostra que o povo dele passa em terra seca, mas os inimigos são engolidos pelas águas. Deus mostra para o povo dele que ele é soberano e que ele cuida dos detalhes, ele cuida das necessidades. Durante o período de caminhada do deserto, que foi pequenininho, Deus mostrou para eles que ele era o Deus de milagres, que ele daria para eles o que eles precisassem. Mas quando eles chegam na beira da terra prometida, eles recuam. Eles tomam as suas próprias decisões. Eles são tentados a desistir, são tentados a parar por aí, porque viram na terra gigantes. Porque viram na terra gigantes. O relatório dos espias incrédulos tomou o povo. 2 contra 10. E o Josué e Caleb podia fazer o maior show. Não, gente, a gente consegue. Não iria mudar. Por quê? Uma mente escrava, uma mente cativa, ela facilmente é levada à incredulidade. Então, o problema do povo de Israel não era a escravidão do Egito. O problema deles não era estar escravo por um sistema mundano. O problema deles era estarem cativos a uma mentalidade de escravo. Querida igreja, o nosso Deus, ele é fiel. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Toda a palavra que procede da boca de Deus. E aprisionou o povo de Israel? Uma mente cativa. O que aprisionou o povo de Israel? Pensamentos cativos. E o que a igreja do Senhor tem vivido nesses últimos dias? Mentalidades cativas. Mentalidades presas. Mentalidades que não sabem exercer a fé. Porque se alguém fala assim, tem gigante, então eu vou desistir. Nossa, não é possível, vamos voltar. E aí, eles entram numa jornada terrível. Terrível, porque tomaram as suas próprias decisões. E de verdade, morreram todos no deserto. Aquela geração morreu no deserto. E a intenção de Deus não era que eles morressem, mas que eles viessem a ser aperfeiçoados na fé, na caminhada. Na caminhada de um vencedor, nós somos aperfeiçoados naquilo que nós cremos. E olha, se os teus pensamentos forem assim, de gafanhotos, nós somos muito pequenininhos diante dessa situação, as pessoas morrem no deserto. Se o teu pensamento for assim, você morre, porque você toma a decisão errada, porque você não vai dar ouvidos à voz de Deus, porque Jesus, ele nos ensina no início dessa celebração que aquele que ouve a voz do Pai, obedece ele. Jesus ensina assim, se o meu Pai faz, eu faço. Se o meu Pai não faz, eu não vou fazer. E aqui, o povo de Deus perdem a voz do Pai. O povo de Deus perdem a voz de Deus que disse, a terra é essa, boa. Se vamos enfrentar mais inimigos, isso aí não é o problema, porque no mundo teremos aflições. Mas Jesus venceu todas elas. Eles sentiam-se incapazes.
embora tivesse um Deus todo-poderoso. Não se sinta incapaz diante do Deus que você tem. O nosso Deus é poderoso. O nosso Deus é poderoso. Eles deveriam aproveitar as bênçãos. Eles deveriam aproveitar do que Deus tinha planejado para eles, porque a intenção de Deus era assim: desfrutem das bênçãos que eu dei. Desfrutem delas. Era para eles entrarem, possuir, comer, viver as coisas maravilhosas. Mas aqueles 10 incrédulos tomam conta do pensamento deles por causa de umas simples palavras: vocês são pequenininhos demais. Vocês são pequenos demais. Ausência de identidade. Quando você não sabe quem você é, você vai cair em ciladas astuciosas do vil tentador. Nós vamos cair em ciladas muito sutis dele, no dia de fragilidade, porque, sinceramente, eles estavam cansados. Porque é difícil caminhar no deserto. Sinceramente, eles estavam, como Jesus, com fome. Eles queriam comer das grandes uvas, mas olha, o que faltava neles era crer, era acreditar. Mas eu e você somos diferentes. A igreja de Cristo Jesus não vive pelo que vê, mas pelo que crê. E nós cremos que em Jesus Cristo nós venceremos e teremos triunfo em tudo isso. Em tudo que passarmos, nós teremos triunfo. Por quê? 2 Coríntios, capítulo 2, verso 14, está escrito assim: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Jesus Cristo está conosco. E Ele nos conduz a viver triunfantemente na terra. Triunfantemente na terra. Não foi plano de Deus que eles fossem para lá e morressem. Não foi plano de Deus consumi-los em meio àquilo. Não é plano de Deus que eu e você venhamos a ser consumidos pela dor. Não é plano de Deus que eu e você venhamos a ser consumidos pela aflição. Não é plano de Deus que eu e você venhamos a ser consumidos pela angústia. Não é plano de Deus que eu e você venhamos a ser consumidos pelo medo. Deus não planejou sofrimento para ninguém. Querida igreja, Ele tem planos maiores. Ele não desistiu. Não desista agora. Mesmo que os gigantes estejam lá na frente e você esteja cansado do deserto, lembre da palavra dele: a terra é de vocês. A casa é de vocês, a família é de vocês, os filhos são seus. Nada disso será perdido, porque a palavra dele é viva, ela é eficaz, ela é poderosa.